Sabe, hoje eu passei o dia, fazia muito tempo que eu não ficava assim aos domingos. Geralmente aos domingos quando sou escalado para estar na ministração, eu acordo mais tarde, eu saio, sabe, vou passear um pouco, vou almoçar. Às vezes a gente recebe convite para poder ir almoçar na casa de alguns irmãos, e a gente sempre vai, mas hoje foi um dia diferente, né? Domingo passado eu acordei um pouco mais tarde, mas hoje eu me acordei cedo e o Espírito falou, disse, te levanta, que hoje eu quero você comigo. E hoje eu passei o dia em casa, só meditando na palavra, né? E a minha esposa, ela se encarregou do resto da casa. A única coisa que eu fiz extra foi lavar os tênis que eu estava sujo do cimento da semana aqui, e a luva, né, que a gente está usando para poder trabalhar aqui. Fora isso, eu passei o dia inteiro lá, sentado. Mas eu estou falando isso porque eu sou um cara espiritual? Não, foi porque Ele me chamou. Ele me chamou. E eu tenho aprendido algo nesse tempo, a obedecer. Se existe algo que eu posso falar para você obedeça. Obedece que dura, né, Nil? Obedece que dura. E foi em cima dessa frase que eu me coloquei, sabe, Nil? Deus, eu vou obedecer porque eu quero que dure. E Ele fez assim, dure quanto? Eu disse, o tempo que tu quiser. Eu tenho sentido nos ares, sabe, em que nós estamos passando por um tempo em que temos tentado lutar contra algo que achamos que não é correto. Mas é um tempo em que, quando nós entendemos e nós nos colocamos debaixo, nós começamos a perceber que é o melhor que Ele tem para nossas vidas nesse tempo. Essa semana, como a minha esposa estava falando, compartilhando o testemunho, quando ela chegou, que ela entrou no carro, que ela falou e começou a chorar, quando ela falou, ela falando, eu disse, Senhor, eu rejeito tudo isso que essa doutora falou. Não diz respeito o diploma, o conhecimento, o estudo dela, mas o meu negócio é contigo, Deus. O meu negócio é contigo. A pergunta que eu quero fazer nessa noite aqui, quantos têm um entendimento que tem um negócio com o Senhor, com Deus? Quantos tem aqui? Poucos levantaram a mão, porque poucos têm tido a certeza desse negócio. O meu negócio é com Deus. E eu falei, Deus, o meu negócio é contigo. Deus, eu não vim para cá para ouvir essas palavras. Podem até acontecer, mas eu não aceito. Porque eu sou teu filho, e o que eu tenho recebido de ti é palavra de vida, palavra de bênção, palavra de saúde, palavra de prosperidade, palavras de alegria. E isso não vai me abater. Sabe, queridos, na hora eu quis, mas eu me lembrei, o meu Redentor vive. Deixa eu te falar, o teu Redentor vive. Deixa eu te dizer mais uma coisa, se você ainda não resolveu ter um negócio com o Senhor, eu quero te dizer, hoje é uma noite onde você deve firmar negócios com o Senhor, onde você deve ter Ele como sócio majoritário do teu negócio. Eu fiz um negócio com Ele, sobre os negócios. Deus, eu quero fechar um negócio contigo aqui, e eu quero isso de percentual. Eu não vou falar agora, porque Ele não me liberou, mas senão eu já teria dito. Porque eu tenho caminhado ao lado de homens de desafios. Diga assim, homens de desafios. Diga, pessoas de desafios. É muito bom. É muito bom. Eu nunca imaginei que eu gostasse tanto de desafios. Gente, eu vou te falar. Quando a gente tem um desafio e a gente sabe
como a gente vê em muitos carros aí, ou frases de efeito, né? Deus no controle. Quando eu entro num desafio e eu sei que Ele está no controle, tudo acontece. Diga assim, ó, quando eu tenho um negócio com Deus, vamos, eu quero te instigar nessa noite. Diga, quando eu tenho um negócio com Deus, e Ele é o sócio majoritário, e Ele está no controle, eu sou bem sucedido. Você sabia disso? Sabia, Tiagão? Eu tenho dito para Deus, Deus, o meu negócio é contigo. E tudo que eu tenho, Deus, é isso aqui. Tudo que eu quero fazer essa partilha contigo. E Ele começou a me dar uma palavra sobre prosperidade. E é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Questões sobre prosperidade. Ela é uma palavra que se originou do latim. É uma junção de duas palavras, né? Que é pró, que quer dizer a favor, e espes, né, que significa esperança. Mas na língua portuguesa, prosperidade vem do latim, prosperitate, né? Sei lá como é que se pronuncia, que significa estado ou qualidade de próspero, feliz, abastado, com plena ascensão. E eu gostei muito dessa parte, que está em plena ascensão. Diga assim, ó, prosperidade é para aquele que está em plena ascensão. Ascensão, subindo. Aquele que caminha em prosperidade, ele nunca fica parado. Aquele que está em prosperidade, aquele que caminha dentro de um viés da prosperidade do reino de Deus, ele nunca se conforma com o que está vivendo. Ele sempre busca mais. Não por uma ambição terrena, passageira. Porque ele sabe, diga assim comigo, que sempre, diga sempre, tem mais de Deus para mim. Você tem certeza que tem sempre mais de Deus para você? Então, se você está em um ambiente onde a prosperidade do Pai, a prosperidade do reino de Deus está sobre a sua vida, você nunca vai ser o mesmo. Você sempre vai estar em processo de ascensão. Em outras palavras, vai estar em processo de mudança. Diga assim, em processo de qualificação. Aquele que é próspero, conforme o reino de Deus, ele está sempre se qualificando. Hoje eu faço algo, eu melhoro. Amanhã eu faço mais um pouco, melhoro mais um pouco. E assim, vou mudando a cada dia para me tornar um homem conforme a imagem e semelhança de Cristo. E eu acho interessante porque tem um texto lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Vamos soltar aqui na mídia, mas eu vou ler eu pesquisei em duas versões. Eu acredito que a versão que eu vou falar não tem aqui, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Se mudar alguma palavra, não se preocupe. Tudo tem o mesmo significado, tá bom? Porque eu vou estar lendo aqui em duas versões. Vou estar interagindo entre a NVT, a nova versão transformadora, e a King James, tá bom? Em Josué, capítulo 1, versículo 8, na versão NVT, Deus fala assim para Josué: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Olha só o que Deus fala para Josué agora. Então
você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Eu vou ler de novo. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Às vezes nós esperamos que a prosperidade venha da parte do Senhor. Mas deixa eu te falar algo. Você sabia que a questão de prosperar depende muito mais de você, depende muito mais de mim, de nós, do que propriamente de Deus? Eu acho que eu peguei alguém nessa noite. Diga assim, Deus quer. Diga, Deus quer que eu prospere. Mas a pergunta que eu te faço é: você está disponível para pagar o preço, para se sujeitar, para poder trabalhar, se esforçar para viver a prosperidade que Deus tem para você? Foi o que ele falou para Josué. Ei, então, se tu fizer tudo isso daqui, então tu vai prosperar. Tu vai obter sucesso em tudo que tu fizer. Às vezes nós esperamos que a prosperidade seja algo somente que eu acorde em uma segunda-feira, que amanhã, como está previsto, no tempo que vai ser de sol, né, pastor? Não, bem ensolarado. Eu me levante, tomo meu café, saia, faça compras, ou faça qualquer coisa, ou empreenda qualquer negócio, e está tudo bem. Se eu disser que para você prosperar, se você ler um pouquinho versículos antes, aliás, o versículo 9, desse mesmo capítulo 1 de Josué diz assim, ó: esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Eu imagino a voz de Deus falando a Josué: ei, eu estou te ordenando. Existem outras versões que dizem assim: não te mandei eu? Então somente ser forte e muito corajoso. Diga assim, ó, que eu seja. Vamos, diga assim, que eu seja forte e corajoso. Eu imagino, eu estava lendo um pouquinho e eu fico imaginando que Davi só conseguiu, né, ele teve uma expectativa também em derrubar, em vencer Golias, porque ele soube das histórias dos seus antepassados. Ei, eu ouvi falar de um camarada chamado Caleb, que ele subiu e derrotou, cara. E se ele estava com Deus, se é o mesmo Deus que eu sirvo, se ele derrotou, eu também posso derrotar. Imagine uma pessoa que é da parte do Senhor, que você tem certeza que é um irmão ou uma irmã, que ele é da parte do Senhor, que essa pessoa ela é próspera. Imagine aí na sua mente. Você conseguiu? Conseguiu imaginar essa pessoa? Você tem certeza que essa pessoa ela é próspera? Quantos aqui conseguiram traçar na sua mente alguém que é próspero, que é uma pessoa da parte do Senhor? Quantos aqui? Levanta tua mão, não tenha medo não. Eu não vou te chamar aqui na frente não. Poucas pessoas levantaram a mão. Aí eu abro um parênteses bem grande agora, pastor Charles. Sabe por que poucas pessoas pararam e levantaram a mão? Porque nos faltam referenciais de pessoas segundo o coração de Deus. Agora outra pergunta que eu quero fazer. Quantos aqui querem ser pessoas bem-sucedidas e prósperas segundo o coração de Deus? Quantos? Levante e leia, mantenha a tua mão erguida. Vocês querem? Mantenha a tua mão erguida.
Vocês querem? Vocês estão disponíveis a vencer isso? A vencer os gigantes? A subir a montanha? Estão disponíveis? Vamos subir a montanha então? Vamos subir. Uau. É um tempo onde Deus está nos chamando para exercer uma área de governo. E é um governo conforme Ele tem. Não é um governo humano, nós precisamos entender isso. Acho interessante porque em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, Paulo declara assim, pois, isso na versão King James, pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa. Diga assim, por minha causa. Ele se fez pobre. Diga assim, para que eu fosse rico. Por que às vezes nós rejeitamos aquilo que Deus tem para liberar sobre nossas vidas? Porque achamos que não somos merecedores. Deixa eu te falar algo. Enquanto tivermos essa mentalidade de que não somos merecedores, corre-se o risco de não vivermos aquilo que Ele tem para nós. E Ele tem tanta coisa, mas tem tanta coisa para liberar. Como assim? Uma das questões sobre prosperidade é que a prosperidade, ela é aptidão. Abre-se parênteses, recursos, força e sabedoria, fecha parênteses, para criar resultados positivos em meio à falta. A prosperidade é a aptidão para criar resultados positivos em meio à falta. Você percebe a falta de algo na nossa sociedade? Você percebe? Quantos aqui percebem a falta de algo? Ou percebo que na sociedade precisa disso ou daquilo? Se eu te falar que Deus tem porção de prosperidade para liberar, se possível for através da tua vida, para você fechar essa brecha que falta. Pastor, mas é porque para isso essa área precisa-se de dinheiro. Abre-se parênteses. Enquanto tivermos não, eu entendi. Enquanto você tiver o entendimento de que para ser próspero você tem que ter dinheiro no bolso, você não vai conseguir ser próspero. Prosperidade não tem a ver com isso aqui. Prosperidade tem a ver com isso aqui, ligado ali. Como assim, pastor? Coloca para mim Mateus 17, versículo 24. Porque eu estou querendo mostrar como Cristo é próspero. E Ele nunca precisou de estar com dinheiro no bolso. Ele nunca se guiou pelo que se via naturalmente. Ele sempre se guiava por quem Ele conhecia, por quem era Deus para Ele, por quem é Deus para Ele, por quem é o Pai que provê, o Pai que ajuda, o Pai que sempre supre a necessidade. E quando eu falo essa palavra Pai, eu percebo alguns corações meio que fechados para isso. E eu não te recrimino, eu não te julgo, de forma alguma. Mas eu sei que vai chegar um dia em que você vai entender o que é um amor de um pai. Mateus 17, 24 fala assim, na minha versão. Quando Jesus e seus discípulos chegaram em Cafarnaum,
os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra os impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo, estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu e o teu também. Pelos cálculos que eu tentei fazer, um starter, ele tem um valor de 4 dracmas, que representa 4 dias de trabalho. Calculando sobre em cima de um salário de 900 e poucos reais, vai dar em torno de 132 reais para cada, o valor do imposto, se a gente fosse analisar de uma forma bem simples. Então teria que ter 264 reais para poder pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Jesus manda Pedro, vai, mete o anzol e traz, e tira essa moeda e paga o imposto. A pergunta que a gente sempre faz é essa: porventura, esse peixe passou em algum navio que foi naufragado, que afundou, e tinha baús e baús de moedas, e esse peixe engoliu uma moeda? Ou será que o Senhor, na hora que ele liberou a palavra, dentro do intestino do peixe, começou a fermentar, entrou em uma fusão, algumas substâncias dentro do intestino do peixe e gerou aquela moeda? A grande questão, sabe o que é? É porque nós queremos desvendar o mistério do milagre. Nós não estamos disponíveis para viver o milagre. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante: que milagre não se explica, milagre se vive. Jesus, Pedro, aliás, não se preocupou mas como é que o peixe vai, por acaso, nas algas de dentro do mar, vai ter alguma água que vai gerar, assim como uma ostra, uma ostra gera pérolas, será que acontece, tem alguma coisa que lá vai gerar uma moeda? Ei! Não é tempo de você querer desvendar o milagre, é tempo de se viver o milagre quando se coloca debaixo. Aquele que é próspero, ele se preocupa em viver o milagre e não desvendar. Porque logo ser desvendado não é milagre. Não é, pastor? Se é desvendado, não é milagre. Porque, diga assim, milagre é inexplicável. Milagre é para se viver e ponto final. Prosperidade, ela é uma luz na escuridão. Que é isso, pastor? É cura para a doença, abundância na pobreza, completude na falta, benevolência na obscuridade, amor para os não amados, beleza entre cinza, vencedores entre vítimas. A prosperidade, quando você carrega aquela prosperidade do reino de Deus, você tem a capacidade de fazer tudo isso daqui. De onde você chega, você liberar, exalar, você ter a energia de dentro de você que libera algo diferente.
Sabe o que é interessante? É porque todos nós temos uma porção da prosperidade do reino de Deus dentro de nós. O que nos falta é exercitar isso. Existe um episódio em que Jesus pede para que Pedro lance a rede. Pedro volta e lança a rede. E ele fala assim, ó: Senhor, eu passei a noite tentando pescar, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aquele que quer viver a prosperidade para fluir, ele faz da palavra que lhe é liberada uma semente para frutificar, para florescer, de tal maneira que só ele não vai conseguir viver a porção que vai ser liberada. Porque nesse mesmo texto fala em que eles lançaram a rede e começaram a pescar, e quando começaram a puxar a rede, tamanha era a quantidade de peixes que eles tiveram que chamar os outros. Ei, ajuda, tem peixe para vocês também, não somente para mim. Viver na prosperidade não é você ter somente para você. Viver na prosperidade é você ter muito para dar. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. E desde quando tem a ver com dinheiro? Tem a ver com isso aqui, ó. Ligado ali, ó. É isso aqui, é o meu coração. Onde é que está meu coração? Meu coração está onde? Está ligado aonde? Não é. Diga assim, não é terreno. Diga, não é terreno. Não é natural. Diga assim, é sobrenatural. É sobrenatural. Prosperidade é uma atitude. Diga assim, é uma atitude. Diga assim, ó, eu posso fazer. A prosperidade é você chegar num prédio desse aqui e as pessoas olharem, mas tem muita coisa para fazer. Aí você dizer, mas eu posso fazer. Hoje, eu estava no supermercado e me encontrei com um cidadão. E ele falou, vocês estão ali naquele prédio? Eu disse, exatamente. Mas ali é grande, não é? É. Nossa, então tem muita gente, né? Eu disse, tem. Nossa. Como é que vai caber tanta gente? Eu não sei, está vindo muito mais. Eu menti? Não. Eu acreditei numa palavra que foi liberada. Quer que eu diga uma coisa? Eu vou viver essa palavra. Aliás, perdão, voltando a fita, recolocando a frase da maneira correta. Eu estou vivendo essa palavra. Você quer viver essa palavra? Fecha teus olhos agora. O que tu pensa como negócio na tua vida? Quais os planos que você tem para esse segundo semestre de 2019? Continue com os olhos fechados. No ambiente sobrenatural do reino de Deus, dentro de uma sala chamada prosperidade, uau! Você tem uma mentalidade de que você sempre vai ter mais do que o necessário, de que nada é impossível, que tudo é possível ao que crê. Sabe por que eu pedi para você fechar os olhos? Para facilitar naquilo que você quer pensar e você apresentar ao Espírito Santo agora.
Talvez você esteja dizendo, mas eu não consigo ver o Espírito Santo. Mas Ele consegue te ver. A questão agora não é você vê-lo, é Ele te ver, é Ele te ouvir. E esse ambiente, Ele está de ouvidos inclinados, Ele está disponível para ouvir o teu coração. Não tenha medo de falar. Eu escuto a mente de pessoas dizendo assim, mas eu tenho medo de falar e não se cumprir. Retire isso da sua mente agora em nome de Jesus. Apenas apresente a Ele. Você apresentou a Ele? Amém? Se você apresentou a Ele, abre os olhos. Existe um episódio no livro de João, no capítulo 20, onde eles estão pescando e Jesus chega na beira da praia. E se não me falha a memória, a distância que o barco está da margem, da beira da praia, é em torno de 100 metros. Que dava para falar, se for em voz alta, dava para ouvir. E conta-se, depois você pode ler com calma, o texto relata em que Jesus fala com eles: ei, se tem alguma coisa aí para mim, tem peixe aí? A palavra diz que eles não reconheceram a voz de Jesus e disseram: tem não. Ele disse: lança a rede novamente, que dá certo. Quando eles lançam e começam a puxar, Pedro reconhece: ei, essa voz é do mestre. A palavra diz que tão imediatamente ele se vestiu, pulou e foi ao encontro dele. A palavra é tão louco isso aí que quando ele chega na beira, a margem da praia, quando ele chega na beira da praia, sabe o que acontece? Jesus está sentado, a fogueira armada, tem peixe e tem pão. Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para oferecer de comida. Eles disseram que não tinham. Aí Jesus disse: lança. Eles lançaram. Eles reconheceram que era a voz do mestre. Quando eles correram para se encontrar com o mestre para levar o peixe, Jesus já estava sentado, com tudo pronto. Em um ambiente, em um reino eterno, onde existe uma sala, uma sala chamada Sala da Prosperidade, onde você consegue acessar tudo, está disponível e tudo está pronto para você. É uma sala. No reino de Deus tem local. É uma sala. É uma sala que você pode extrair tudo. Tem tudo que você precisa. A multiforme graça e a dinâmica que se move o reino de Deus é tão excelente que às vezes com a nossa mente humana é difícil de entender. Sabe? Eu ainda digo mais, é quase que impossível, Rodrigo, da gente entender. Quando a gente começa a ter algumas experiências com Deus, você começa a perceber que não, cara, eu imaginava que era algo e é totalmente outro. No reino de Deus, nessa sala chamada a Sala da Prosperidade,
Tudo que você precisa tem lá para ativar porções de prosperidade. Diga assim, ó: a fogueira, o peixe, o pão, diga a túnica, tudo está pronto. Diga assim: tudo está pronto. Quando a gente caminha dentro de um manto de paternidade, existem 3 coisas que são muito claras sobre a vida dos filhos: paz, provisão e favor. Diga assim comigo: paz, provisão e favor. Caminhando para a reta final, a generosidade, aliás, a prosperidade é uma generosidade radical, compaixão extraordinária, doação sacrificial e profunda humildade. Jamais pena. Às vezes nós confundimos muito sentir pena, se condoer, do que sentir compaixão. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu essa semana. Quando a minha esposa falou: aconteceu isso, a médica falou tal, eu parei e disse: não aceito isso. Vamos marcar a consulta, vamos atrás de um médico, fazer os exames e mostrar para essa médica que você está curada. Você já imaginou? Disse: meu Deus, agora Deus, tu curou ela 10 anos atrás e agora vem de novo. Não, meu Deus, ai Jesus, não! Desculpa, eu acho que acordei alguém. Não, comigo não. Eu tenho uma palavra, eu tenho paz, eu tenho provisão, eu tenho favor da parte do Senhor na minha vida. Eu não aceito isso. A postura do filho é: eu não aceito aquilo que não vem da parte do meu pai. Seja filho. Meu Deus, perdão, irmão, assustou ele? Ai, ele ou ela? Ela. Ai, Jesus, quando eu vi ela, ai, meu Deus, coração. Perdão, não vi, querido. Glória a Deus, é tão maravilhoso, né? Que eu dei o grito, a criança não se assustou. Está no mesmo espírito, irmão, no mesmo espírito. Glória a Deus. Aleluia. Um dos exemplos de uma generosidade radical foi a atitude de Maria. Eu sempre troco Maria ter derramado o nardo nos pés de Jesus. Conta-se que o preço daquele perfume era o valor anual do salário. Não sei se isso tem fundamento, fala-se que era, eu não sei. Mesmo que não seja, mas se fosse de 6 meses, quanto é que é um salário mínimo hoje? R$980? Quem consegue fazer uma soma bem rápida aí, uma multiplicação por 6? Um perfumezinho de R$6.000. Acabou. Eu lancei nos pés de Jesus. Um reino de prosperidade. Você acha que existe uma desigualdade tamanha para uma pessoa chegar e lançar um perfume de R$6.000 e não ter o que comer, não ter o que prover, não ter nada? Que reino é esse? Diga assim: é um reino de paz, justiça e alegria. Porque está na Bíblia, diz isso. O reino de Deus nada mais é do que
paz, justiça e alegria no Espírito. Por isso que eu salto, que eu pulo, que eu danço, que eu corro, que eu choro, que eu me entrego totalmente. Sabe por quê? Porque eu sei que o reino dele é isso, e eu estou vivendo. E nessa noite, sabe o que eu quero fazer? Eu quero te convidar para você estar juntamente comigo nessa noite, selando um tempo para a tua vida, para você viver essa prosperidade da parte do Rei. Uma porção de prosperidade para você. Será? Vocês acham que Jesus padecia, passava por dificuldade, se quando ele nasceu, primeira coisa que ele recebeu, incenso, ouro e mirra? Mas ele estava numa manjedoura. Ele estava na manjedoura, não era a manjedoura que estava nele. Você consegue entender? Eu sou humilde, eu posso viver. Paulo fala isso, eu sei me dar bem, eu sei viver bem, tanto na fartura como na escassez, na pobreza ou na riqueza. Eu sei viver bem, sabe por quê? Porque eu não tenho por baliza na minha vida os preceitos desse mundo. Você é um cidadão, uma cidadã dos céus? Não tome os preceitos desse mundo como balizadores para a tua vida. E, por último, a prosperidade do reino, quando você começa a viver, existe algo muito tremendo nisso. Sabe o que é? É que sempre nós somos gratos. Sempre somos gratos. Sempre. Sabe por quê? Porque o favor que é comemorado se torna repetido na minha vida e ele passa a se perpetuar. Você sabia disso? Se Deus libera um favor e eu celebro esse favor, ele vem como um ciclo e se repete na minha vida. E eu continuo a celebrar, e à medida que eu celebro, ele começa a se repetir na minha vida. Aí passa a ser algo normal, comum, e começa a se perpetuar. Aí já não passa mais a ser somente na minha vida. Vai para o pastor Charles, vai para cada um, vai para a Vanessa, vai para cada um, diga, eu quero isso. Ei! Uau! A gratidão sincera por um favor recebido garante sucesso. Quantos aqui querem ter a oportunidade de viver a prosperidade que o Pai tem? Teve uma vez que eu estava em Fortaleza e o Tom Molinari estava lá. E ele estava falando sobre um livro que ele escreveu de um álbum de música chamado Arco e Flecha. E esse livro ele escreveu, cada capítulo se referia a cada faixa desse CD, desse álbum que ele tinha lançado. Aí ele pegou e fez assim, eu estou com esse livro aqui para dar, né? Quem quer? Aí todo mundo levantou a mão. Só que eu estava na frente, dei o passo, fui lá na frente e segurei. Ele disse, é seu. Aí o pessoal, disse, não, eu perguntei quem queria. Todo mundo quis, mas ninguém teve a atitude de vir buscar. Foi o que eu falei agora. Quem tem desejo de viver essa prosperidade do reino de Deus?